A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, te guarde e te dê todas as bênçãos que Ele tem nos altos céus separados para você, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos com o texto das Sagradas Escrituras que se encontra na primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Peço a você, antes de nós iniciarmos esse momento, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe dos vídeos nas suas redes sociais. Se você gostar do conteúdo, dê o seu like. Vamos começar então com o texto das Sagradas Escrituras. Diz assim o versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois bem, o texto aqui está falando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas, desde o princípio, foram criadas por Ele, para a glória dele, para louvor e adoração do Senhor. Quando nós olhamos no versículo 18, está escrito assim: Ele é o cabeça da igreja, que comanda a igreja. Nós sabemos que a cabeça, ela, nessa região, ela fica concentrada no cérebro. Nosso cérebro está aqui comandando todo o nosso corpo. É o principal órgão do sistema nervoso. Não existe absolutamente nenhum movimento do corpo que não seja comandado pelo cérebro. Entende isso? Até um piscar de olhos, a gente acha que é involuntário, mas não é. Tudo é comandado pelo cérebro. Todas as coisas são comandadas pelo cérebro. Quando Paulo está se referindo a Cristo como cabeça da igreja, ele está querendo dizer exatamente isso. Que Cristo Jesus é quem comanda todo o corpo, comanda todas as coisas, comanda tudo na igreja. Não existe absolutamente nada na igreja. Eu digo igreja, eu não falo denominação, eu não falo prédio. Eu estou falando de pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como eterno, único, exclusivo Salvador e que vivem uma vida para a glorificação dele. Essas pessoas são a igreja. São comandadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas não fazem nada sem a direção do Senhor. Como é isso? Como que pode uma pessoa ser direcionada pelo Senhor? Bom, nós olhamos, analisamos que o Senhor Jesus, ele em todo momento de sua vida foi santo. E quem é comandado por ele vive uma vida de santificação. Nós não vivemos as boas obras e não fazemos as boas obras para sermos salvos. Não. Nós vivemos e fazemos as boas obras porque nós somos salvos. O Espírito que habitava em nós antes de nós aceitarmos a Cristo como eterno, único e exclusivo Salvador era o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da prostituição, da idolatria ou do adultério, ou qualquer outro espírito que levava-nos a cometer pecados, cometer falhas. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso eterno, único e exclusivo Salvador, nós passamos a viver unicamente direcionados pelo Espírito de Deus. Você lembra, por exemplo, lá
no Evangelho de João, capítulo 3, onde o Senhor Jesus diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Quando nós somos nascidos de Deus, quando nós somos gerados de Deus, nós temos características de Deus. Atributos? Não. Nós temos algumas características: santificação, humildade, simplicidade, amor e entre outros tantos mais. Nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Não temos mais o espírito do mundo, o espírito do medo, o espírito da raiva, da mágoa, da angústia ou qualquer outro tipo de sentimento que nos leva a cometer atos que são errados perante a sociedade e até diante de Deus. Mas agora, como o Espírito de Deus sobre nós, nós somos direcionados para a glorificação do Pai. E quem é o nosso comandante? Quem é aquele que direciona a minha vida e a sua vida? Segundo o texto da carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando nós somos comandados pelo Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, nós fazemos coisas que até mesmo aos olhos humanos é uma coisa muito difícil. Lembra quando Paulo disse lá na carta aos Coríntios que as pessoas espirituais elas não conseguem ser discernidas pelas pessoas carnais? As pessoas carnais só conseguem discernir aquilo que é carnal. As pessoas espirituais conseguem discernir aquilo que é espiritual. Ninguém consegue discerni-la, mas ela consegue discernir. Por quê? Porque ela é espiritual. Ela faz coisas direcionadas pelo Espírito de Deus. Estou falando de fazer coisas que estão dentro do contexto bíblico. Não é, algumas coisas meio estranhas que as pessoas têm o hábito de dizer que é o Espírito de Deus que está usando. Não. Estou falando de coisas conscientes, mas coisas também que estão dentro do sobrenatural. É a lógica. Viver em uma atitude de fé, andar com o Senhor Jesus Cristo, às vezes nós andamos dentro de um direcionamento que as pessoas que estão de fora não entendem. Por isso que muitas vezes chamam os crentes um pouco de loucos, habitolados ou qualquer coisa desse tipo. Mas nós andamos direcionados pelo nosso cabeça. Quem comanda o nosso cabeça, quem comanda a nossa vida, melhor dizendo, quem comanda o nosso corpo, quem comanda a direção do nosso ser é o Espírito Santo, direcionado por Deus, direcionado pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Às vezes o Senhor tem dado revelações para você, às vezes o Senhor tem dado algumas diretrizes para você e isso vai contramão daquilo que é natural, daquilo que é contra os cálculos geométricos ou os cálculos geográficos ou qualquer coisa desse tipo. Mas continue buscando a direção de Deus e faça aquilo que Ele está enchendo o teu coração, que Ele está fazendo arder o seu coração. Ele vai prosperar os seus caminhos e você vai ter uma vida vitoriosa para a glória do Senhor. Mas deixa que o cabeça da igreja comande a sua vida. E você vai ter uma vida abençoada, uma vida cheia de Deus, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero esse mesmo Deus que você serve, porque está fazendo a diferença na tua vida. Você está sendo guiado por uma luz tremenda. Eles às vezes não sabem, dão outros nomes, mas a gente sabe. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, muitas vezes, para a gente finalizar, quando as pessoas estão andando por um caminho e aí ela ouve aquela vozinha dizendo assim: olha, vai por esse caminho ou faça tal coisa. Às vezes a pessoa diz assim: é uma vozinha falou comigo. Aquela voz é o Espírito de Deus te direcionando. Siga o caminho de Deus, siga o propósito de Deus e deixe que o Senhor Jesus seja o cabeça da sua vida. Como você faz parte da igreja, Ele tem que ser aquele que comanda tudo na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos nesse momento. Nós pedimos, ó Deus, pela vida dessas pessoas que estão aqui. Espírito Santo, direcione.
Revela os teus passos, revela os teus caminhos, revela os teus propósitos sobre a vida dessas pessoas. Que o teu nome seja glorificado e exaltado através da vida dessa pessoa. Abre os caminhos, abre a visão espiritual dessas pessoas. Abre a visão também, meu Deus, para outras atividades, meu Deus, que o Senhor quer abençoá-las, mas as portas ainda estão travadas, porque nós mesmos aqui dificultamos por causa da nossa falta de visão. Abra o nosso entendimento. Abra-nos, Senhor, o entendimento para que nós possamos, meu Deus, colocar nas tuas mãos cada vez mais a nossa vida e deixar que o teu Santo Espírito nos conduza. Para a glória do teu nome nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.